a história que nós contamos. Isso é muito importante. Por quê? Porque a história que você conta vai depender daquilo que você vivenciou, daquilo que você ouviu. Por exemplo, coronavírus. Quem está com coronavírus na sala? Levanta a mão aí, só para eu saber. Alguém? Não, né? Graças a Deus. Então, coronavírus não existe. Por que o coronavírus não existe? Porque ele é só uma história. Quando você recebe o vírus, aí sim você pode dizer, olha, existe e eu peguei. Mas do contrário, é só uma história contada. Mas, Fábio, o vírus existe, nós sabemos que existe. Ele existe, mas não na tua vida. Ele existe na vida de quem pegou. Na tua vida ele não existe. Até então ele só é uma história. Você não vivenciou, espero que não vivencie ela. Você só ouviu. Ah, o coronavírus está na China. Ah, agora está no Japão. Ixi, chegou nos Estados Unidos. Está chegando no Brasil. Fecharam as fronteiras. Todo mundo tem que estar dentro de casa. São só histórias. São só histórias que você ouve. E aí tem histórias trágicas e histórias boas, né? Então, 3 tipos de histórias que existem. A que você conta para o outro e a que você ouve do outro. E qual que é a terceira? Qual que é a terceira história? Vamos perguntar aqui para Fátima. Tudo bem, Fátima? Ai, ele mandou eu abrir o vídeo. Não, não precisa não. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Fátima, existem 3 histórias. Uma é a que você conta para o outro, a outra que o outro te conta. E a terceira? A minha história. Aquela que você conta para você mesmo. Parabéns e obrigado, Isso. Fátima, pela participação. É a história que você tem contado para você mesmo. Para eu atender o meu cliente e contar uma história para ele, vai depender da história que eu conto para mim mesmo. Quem é Fábio Fox? Fábio Fox é um cara que trabalhou no Grupo Pão de Açúcar durante 18 anos, rodou o Brasil inteiro vendendo televisores, criou uma metodologia chamada Manada, e ele vendia 200 televisores por dia. Um dia ele bateu o recorde de 200 televisores em 5 minutos. Ele foi o maior vendedor pessoa física de TVs do mundo. É uma história? Sim, é uma história vivenciada. Eu vivi aquilo e agora eu estou transmitindo. Aquilo já não existe mais. Hoje eu nem vendo mais televisores. Hoje eu faço outra coisa. Mas aquilo ficou na minha memória e eu conto como história. Então, a história que você conta para você mesmo é uma, a história que você conta para o outro é outra, e a história que você ouve do outro, tudo isso gerencia a tua memória, gerencia quem você é. Você é hoje uma sucessão de P's. Né? O primeiro P da sua sucessão são os seus pais. Então você nasceu, Gugu Dadá, fala papai. E aí foi indo, e o carinho que o seu pai deu ou não deu, refletiu a tua infância, foi o teu primeiro P. O segundo P foram os professores, porque aí você foi para a escola e aí foi aprendendo. O terceiro P foram os padres e pastores, dependendo da religião que os teus pais seguiam. O quarto P foram os preletores e palestrantes das palestras dos eventos que você participou. Então, essa sucessão de P's determina a vida que você tem hoje. Então, se você é tímido ou não, se você é ativo, proativo ou reativo, depende muito da sucessão de P's que programaram a tua mente. Você veio como um pendrive que não tinha nada. Então, se você armazena música, é um pendrive de música. Se você armazena fotos, é um pendrive de fotos. Se você armazena vídeos, é um pendrive de vídeos. Se você armazena arquivos, é um pendrive de arquivos. E cada um traz dentro do seu pendrive chamado memória todo o armazenamento vivenciado daquilo que enfrentou. Tocar na tomada, tomei choque. É um armazenamento vivenciado. E histórias contadas pelaquela sucessão de P's. Pais, professores, padres, pastores, psicólogos, padres, preletores, palestrantes e por aí vai. Então, essa sucessão de P's, ela determina o que você tem na tua mente. E isso não acontece apenas com você. Isso acontece com as pessoas ao seu redor. E aí é muito importante você ter a percepção do que eu estou falando agora. Por quê? Porque o que você vivenciar, o outro também pode vivenciar. Tudo que um homem pensa, o outro homem também pode pensar. Tudo que um homem sonha, o outro homem pode sonhar ou já sonhou um dia. Então, talvez você pense em criar alguma coisa e fale assim, nossa, eu criei algo magnífico. Fica tranquilo, um dia alguém já pensou nisso. Pode não ter executado, mas um dia alguém já pensou nisso. Pode apostar que sim, porque nada é novo neste nosso plano. Nada é novo, nada. Não existe nada. Tive uma ideia, amigo, essa ideia não veio de você, veio de alguém que já pensou ela milhões de anos atrás. E como que eu sei disso? Pelos arquétipos. Já aconteceu com você que está
na ponta da cama e você está ali meio sonolento, entreacordado, e você dorme, e quando você vai cair, antes de você cair no chão, você levanta e toma um susto? Já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu isso? Antes de cair, você toma um susto e acorda. Por que que isso aconteceu com você? Porque existe uma programação na tua mente que não veio de você, mas veio dos antepassados, e as memórias, elas são passadas, e Jung estudou isso, eu vou falar sobre isso, que os seres humanos daquela época, eles dormiam em árvores. Por que que os seres humanos, que eram os homo sapiens, os homens macacos, dormiam em árvores? Porque naquela época, você tinha que estar longe dos animais ferozes. E quanto mais alto você subia numa árvore, melhor era para você dormir. E eles tinham que se equilibrar. E essa memória está na gente até hoje. Por isso, quando você vai cair, você tem esse senso de acordar antes de cair. Opa! Porque isso já existe em nós, armazenado desde as outras épocas. São memórias passadas. Fábio, você está falando de espiritualismo. Eu fui não sei quem. Não estou falando de kardecismo e espiritualismo. Não é isso. Esquece, não é isso que eu estou falando. Não é. O que eu estou dizendo é atitudes que você tem hoje armazenados no teu inconsciente são atitudes que já vêm apregoados de geração em geração. E esse estudo não é do Fábio Fox. Esse estudo é de Jung. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que é o arquétipo? O arquétipo é a persona, é a personalidade identificada naquele momento. Então, você não é para o seu pai ou para sua mãe o que você é para o marido ou para a esposa. E você não é para o marido e esposa o que você é para o filho ou filha. E você não é para o filho ou filha o que você é para o vizinho. Para cada um tem uma definição de quem é você. Para a pessoa que você deve e não pagou, você é um caloteiro. Para a pessoa que você devia e pagou 2 dias antes, você é o melhor pagador do mundo. Você é a mesma pessoa, mas de pontos de vista diferentes. Por que que isso acontece? Porque são arquétipos. Então, eu só dei aí uma breve pincelada para clarear a tua mente do que são arquétipos. São personificações que nós utilizamos ao longo da nossa jornada, contando histórias para nós mesmos. Eu estou tentando passar aqui e não consigo. Deixa eu voltar aqui novamente. E aí, agora sim, eu vou clicar aqui e ver se eu volto novamente lá para eu clicar e andar. Agora andou. Como é que é definido aí, então, os arquétipos? Agora você já entendeu o que é um arquétipo? Como que a gente define? A definição ela se dá ao conjunto de imagens primordiais, originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações. Então, os pensamentos que você traz, uns são os da sua vivência e outros são de livros contados e de histórias de gerações, que são armazenadas no inconsciente coletivo, ou seja, na grande massa. Uma delas foi a minha explicação de você dormir e de repente você vai cair em algum lugar, antes de cair você tem uma reação de acordar e te levantar daquilo como se você tivesse um sexto sentido. Não, isso aí está armazenado no inconsciente coletivo porque os ancestrais viviam em árvores e eles adquiriram essa habilidade. Isso foi passado até os dias atuais. Por isso que medo e interesse são 2 alavancas que o ser humano tem até hoje, que vem também do passado. Antigamente era medo ou interesse, não tinha essa coisa de sentimento. Você ia para caçar e você olhava, é um coelho, pô, vou matar e comer, interesse. Não, é um tigre, dente de sabre, deixa eu correr daqui que eu vou morrer. Então, medo e interesse sempre foram as 2 alavancas que trabalham o ser humano ali na amígdala que tem no cérebro reptiliano. O cérebro é trino. Depois eu falo disso com mais maestria. Agora eu só vou dar uma pincelada. Então, nós temos a trindade do cérebro, o cérebro reptiliano, o sistema límbico, onde estão as emoções, e o sistema racional. E quando você usa os 3 ao teu favor, aí você consegue atuar com maestria na vida, que é o que eu disse, você consegue ter o controle do diálogo interno. Então, o arquétipo da morte, por exemplo, ele é uma figura que todos nós temos no imaginário desde criança, independente de onde nós somos criados, do país em que nós vivemos e das nossas religiões e crenças. Os arquétipos estão presentes nos mitos, nas lendas, nos contos de fadas, e são eles que dão o verdadeiro significado para as histórias que passamos de geração em geração. Afinal de contas, as pessoas criam essas histórias para externar o que existe no inconsciente. Esse estudo deu início lá pelo Jung, né? Jung foi aluno e também amigo inclusive tem agora na Netflix, se você não assistiu,
É importante você assistir sobre ele, esqueci o nome do cara, como é que é o nome dele? Pois eu lembro. O... É que a gente põe aí Antes do Jung, foi amigo do Jung, o Freud, lembrei, o Freud. Então, Freud estudou muito o inconsciente, o Jung pegou isso, Freud depois ficou só na hipnoterapia tem muito a ver com Freud, e aí Jung se aprofundou mais nos arquétipos e criou essa parte de arquétipos. Então, Jung foi amigo de Freud, chegou uma época que eles não se entendiam, e aí cada um foi para um lado, cada um criou a sua própria teoria, e nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. Tem muita similaridade em tudo, como o direito e esquerdo, né? Então existem só pontos de vista. Então Jung foi amigo de Freud nessa época, aí eles trocavam muita experiência. Jung entendeu essa parte do inconsciente, entendeu que ele era muito mais profundo, né? E aí ele trouxe essa ideia dos arquétipos vindo de geração em geração. E aí a gente externa o que está no nosso inconsciente. Arquétipos podem ser encontrados nos filmes, na publicidade, em quase tudo que está ao nosso redor. Arquétipo busca satisfazer algumas das nossas principais necessidades, como estabilidade, independência, pertencimento e realização. Eu vou pedir para todos vocês que estão por inteiro aqui na aula, né? Tem pessoas que não estão por inteiro, tem pessoas que ligaram o computador e estão lá fazendo outras coisas, mas você que está íntegro aqui, e integridade, gente, não se trata da vida da pessoa, se trata de estar presente, tá? A integridade é estar inteiro. Eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou tomando nota. Então, quem não está aqui não está íntegro. E não é que essa pessoa não é íntegra na vida dela, não. Ela não está inteira neste momento. Íntegro é ter a atenção voltada para algo. Quando você tem total atenção para algo, você está íntegro com algo, inteiro com algo. Por isso que dentro de uma relação a integridade é fundamental. Ou seja, se eu tenho um relacionamento e eu passo a ter um relacionamento extraconjugal, eu não estou sendo íntegro, eu não estou inteiro para uma pessoa, porque eu estou dividindo com outra. Então eu tenho que dividir, né, o meu ato sexual, né, o cerne ali, não com um, mas com dois, três e assim sucessivamente. Então isso que reflete a integridade, que não tem a ver com fidelidade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E aí eu não trago aqui no sentido pejorativo de certo ou errado, né? Não existe certo ou errado. Se você pegar a pessoa, por que ela fez isso ou por que ela cometeu, ela tem lá as justificativas e explicação. Mas, Fábio, nada justifica. Talvez na mente dela sim, senão ela não teria tido aquela atitude. Justifica muito, porque quando você pega dentro dos arquétipos e da memória essa parte, eu vou focar um pouquinho nela só para explicar o conceito e não o ato em si. O ser humano, homem, tem dentro da memória dele o ato sexual como procriação, como ato de gerar e não como ato de fidedigno. Por isso que é muito comum homens traírem. Não estou justificando a traição. Estou dizendo que por que ela acontece de uma forma nababesca muito grande? Porque isso não está ligado a sentimento. Na parte homem, na parte mulher, sim. Então o homem não encara a traição como ato sexual. Ele encara sentimento como eu gosto dela, mas com a outra é só sexo. Eu não estou justificando aqui o homem fazer isso e não estou aqui para dizer que isso é certo e nem que isso é errado. Eu estou dizendo que, por mais que algumas pessoas achem esta atitude condenável, quando você pega em um todo, por que eles continuam fazendo mesmo sabendo que é errado? Porque está no inconsciente e não está no consciente. E uma coisa do inconsciente você não luta. Coisas que fogem ao teu controle, não adianta você tentar fazer algo. A pandemia, isso foge ao teu controle. Você não pode fazer nada por ninguém. Você tem que fazer por você. Se isolar e ficar em casa, cuida de você. É só isso, é cada um cuidar de si. Uma vez o passarinho estava com as perninhas para cima, o gato ia comer ele. Aí quando o gato chegou perto dele, ele falou, não vou comer esse passarinho que ele tá maluco. Aí o gato correu, chamou o cachorro e falou, peraí, cachorro, não morde não, vem ver o passarinho. Aí o cachorro chamou a cobra chamou o tigre, chamou o elefante. Daqui a pouco o zoológico todo estava vendo o passarinho, todo mundo rindo. Aí o gato falou assim, deixa eu ir lá ver o que ele está fazendo. Aí, no meio de todo mundo, assim, gritou bem alto, né? Que é aquele perfil de pessoa que gosta de aparecer. Ô, passarinho, fala uma coisa aqui pra mim. Você tá fazendo com essas pernas pro alto aí, meu? Rindo. Passarinho, eu fiquei sabendo que o céu vai cair. Aí o gato olhou. Aí, gente, o passarinho tá doido, tá achando que o céu vai cair.
Mas, ô passarinho, você acha que se o céu cair você vai conseguir segurar? Aí o passarinho disse, não sei, eu estou fazendo a minha parte. Aí todos os animais pararam e falaram, ixi, quer dizer, então, para mudar o mundo, você não precisa mudar o mundo, você precisa fazer a tua parte, que é mudar você, trabalhar os teus conceitos. Uma vez você mudando, o mundo vai acompanhando isso. Então, essa história é só para relatar essa questão de por que dentro do nosso inconsciente, muitas atitudes não temos controle, porque não está no consciente, foge ao nosso controle. E o que você vai ter domínio na tua vida? No que está no teu controle. Né? Uma vez no avião, o avião começou, eu estava vindo, eu estava vindo de Buenos Aires, vindo da Argentina, eu estava por um voo na época eu trabalhava pelo Extra. Eu estava indo para Aracaju e não podia pousar e o avião ficou lá de um lado para o outro, porque estava aquele trânsito, congestionamento e tal. E aí, de repente, ele pegou uma turbulência e o avião começou e tinha uma senhora sentada do meu lado, começou a rezar e ela rezava alto. Pai nosso, estás no céu, Jesus Cristo amado, Deus me ajude. E ela olhou para mim super tranquila, eu estava lendo um livro, ela falou, moço, você não vai rezar? Aí eu disse assim, não, porque se Deus te proteger, protege eu também, Ele vai ouvir tuas orações. Então, estou bastante tranquilo. O que acontecer com você, vai acontecer comigo. Se você estiver protegido, eu estou. Porque realmente não fazia sentido para mim naquela época. Por quê? Porque tem coisas que não tá no meu controle. Eu não sou o piloto, eu não sei o que está acontecendo. Então, se eu me desesperar, não tem como eu ir lá, porque eu não sei pilotar um avião. Então, tudo que eu não poderia ter naquele momento era o desespero, porque não resolveria. Então, assim, as pessoas só se desesperam quando elas tentam resolver algo que está fora do alcance dela. Então, a maioria dos problemas acontecem na vida por querer resolver problemas que estão fora do nosso alcance. Então, quando a gente resolve o que está dentro do nosso poder de alcance, nós conseguimos resolver com maestria e está tudo certo, ok? Então, resolva o que está dentro das tuas capacidades e possibilidades e você vai ver que a vida te favorece dentro disso. Fábio, o que isso tem a ver com a escolha do meu cliente? Tem tudo a ver, porque normalmente você escolhe o cliente que parece com você, que tem a tua personalidade. Isso é muito comum. E nós vamos ver isso ao longo da nossa jornada e dos nossos estudos. Vamos lá, então. Todo mundo anotou? Estabilidade, independência, pertencimento e realização? Todos anotaram? Podemos continuar? Até mesmo quando consumimos produtos e serviços, somos influenciados pelos arquétipos. Uma cerveja, por exemplo, além de matar a sede, ela também pode satisfazer a necessidade de pertencer a um grupo, já que, para muitas das pessoas, o simples fato de sair para beber cerveja significa estar com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho. Portanto, neste caso, a marca da cerveja que sabe usar o arquétipo certo vai conseguir transmitir essa mensagem muito melhor e, consequentemente, vender mais. Olha que interessante. Para vender mais, eu vou ter que sair aqui porque não está passando. Para vender mais, eu preciso identificar o meu arquétipo e falar a linguagem dele. É muito simples a venda, né? A linguagem da venda é a linguagem do entendimento, entender o outro. Vamos lá. O que isso aqui representa para você? O que é esse símbolo? O que isso significa? Escreve lá no chat, todo mundo. Todos, sem exceção. Inclusive a galera do fundão, escreve lá. O que significa isso aqui? O que representa isso aqui para você? Deixa eu chamar alguém lá do fundão. Eu gosto de pegar quem está lá no fundo. Vamos falar com o Edson. Tudo bem, Edson? Edson Carlos, tudo bem? Ele está bloqueado. Não estou conseguindo travar. Vamos pegar a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Deixa eu voltar lá. Tudo bem. Jéssica, o que isso representa para você? Morte. Morte. Obrigado pela participação, Jéssica. Imagina. Por que é que todo mundo... Medo, uma lua linda. Tem gente que tem tanto medo que prefere não olhar e ignorar. Isso aqui é a morte, gente. Isso representa a morte. Não tenha medo da morte. Isso aqui é um arquétipo. A morte é um arquétipo. Ou seja, um manto preto sem rosto, com uma mão de uma caveira e uma foice, isso aí na mão. Isso é a morte. Isso representa a morte. Tá? Isso é um arquétipo mental, que vem de geração em geração também. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre o arquétipo da morte. Isso aí está em qualquer lugar do mundo. Mostrou isso aí, todo mundo sabe que é o arquétipo da morte. Né? Uma lua cheia, principalmente na lua cheia. Vamos lá. Quem conhece a história da Cinderela? Coloca aí no chat, Quem conhece a história da Cinderela? Fábio, eu conheço. A Regina diz que não tem medo. Eu. Vamos lá, Quem conhece a história da Cinderela?
O que é que a Cinderela tem a ver com a tua vida? Você vai descobrir agora que tem tudo a ver, né? Dentro tem um livro chamado O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell. Ele já morreu há um tempo. Joseph Campbell, quando escreveu O Herói de Mil Faces, ele fez uma leitura do que acontece na nossa vida, na nossa jornada. E dentro desta leitura, ele conseguiu identificar que todo ser humano passa pelo mesmo processo. A vida é um processo, né? O que é um dia? Um dia a Terra girando em torno de si mesma. São 24 horas. Ela gira de 1.600 a 1.800 quilômetros hora em torno de si mesma. 24 horas é só a Terra girando em torno de si mesma. Quando isso acontece? Sempre. Você nasceu, ela já fazia. Você vai morrer e vai embora, ela vai continuar fazendo. É um processo. A vida é um processo. Quando você entende o processo, fica mais fácil lidar com ela. O que eu estou passando aqui para você é um processo para você identificar melhor o teu cliente. Por que a Cinderela faz tanto sucesso? A trama é muito simples. Uma menina pobre, maltratada pela madrasta, mas que no final se transforma em uma princesa. Essa história é um arquétipo, um modelo de coisas que acontecem nas histórias que as pessoas contam e que faz as pessoas ter um vínculo emocional. Então o sistema límbico ativa por quê? Uma menina pobre que é maltratada pela madrasta. Então, quem normalmente é pobre, pobre que eu falo de dinheiro mesmo, não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não posso comprar a roupa que eu quero, eu não posso entrar no restaurante que eu quero, sempre que eu vou no supermercado eu procuro preço e não procuro o melhor, porque tem gente que faz isso, tá? E nada contra, não tem certo ou errado. Eu quando vou no mercado eu não olho para preço, eu quero o melhor, mas é uma escolha. Tem gente que foi, principalmente pelos pais, concatenada a ideia, não, escolhe o mais barato, pega o mais barato. E isso vai de geração em geração e ela vai escolher o que é mais barato. Hoje eu vou comprar uma TV, eu quero a mais cara, eu quero a melhor, a top, porque eu não preciso depois comprar uma coisa para uma vida só. A geladeira é a mesma coisa. Então tem coisa que você vai comprar na vida que não adianta o mais barato. Tem que ser aquilo que realmente é duro, aquilo que é bom, aquilo que te agrada aos olhos, que tem uma estética legal e não preço. Então, preço não tem a ver com a vida, tá? Preço não tem a ver. Caro ou barato não é questão de preço, é questão de valor. Identificar se aquilo realmente eu gostei ou não, se faz bom uso para mim ou não. Por exemplo, eu sou minimalista, eu não tenho carro, eu não quero ter carro. Eu tenho amigos que eles amam mais os carros do que as mulheres. Eles falam, Fábio, eu amo mais o meu carro porque se a minha esposa me trair, eu deixo ela. O carro ele não me trai, então eu quero ficar com ele. E tá tudo certo, é uma escolha dele. Claro, muitas pessoas não aprovam isso. Eu não aprovo isso, obviamente, essa decisão dele amar mais o carro. Mas eu também não posso mudá-lo. E aí ele colocou isso na memória, ele conta essa história para ele mesmo e ele cuida do carro como se fosse um Deus. É Deus no céu e o carro dele na terra. E se tocar no carro, o bicho pega, ele até arruma briga. E tá tudo certo, é a escolha dele. Mas por quê? Porque isso está na memória dele, armazenado ali. A história que ele conta na mente dele. 3 histórias, a que eu ouço do mundo, a que eu conto para o mundo e a que eu conto para mim mesmo. Controle do diálogo interno. Então, este é o modelo das coisas que acontecem nas histórias. A pessoa se identifica com a Cinderela por quê? Moça pobre, maltratada pela madrasta. Então, quando ela chega no final da trama como uma rainha, que ela conheceu o príncipe e mudou a vida dela, todo mundo vibra. Ah, que legal, que bacana, porque ela se vê naquela história da Cinderela. E isso acontece só com a Cinderela? Vamos saber disso agora? Eu estou tentando passar e não está passando. Isso está me irritando. Vamos lá, vamos tentar aqui. Agora passou. Qual é a semelhança entre a Cinderela e o Shrek? Vamos lá. Tudo bem. Shrek é uma comédia, né? Mas vamos entender a versão invertida da Cinderela. Será que é uma versão invertida? Ele é um ogro que ele se casa com uma princesa e vira príncipe. A mesma trama. Mas a gente assiste, dá risada e adora. Como se fosse algo novo e único, mas não é. Cinderela é uma mulher pobre que sofre com a madrasta, vai lá, encontra um cara rico, casa e é feliz para sempre. Ele é um ogro pobre que encontra uma mulher rica, que é princesa, casa com ela e vive feliz para sempre. A trama é a mesma. Ok? História real. Tá aí. Quem lembra dela? Né? Alguma semelhança entre a Cinderela e o Shrek? Veja como até fora da ficção os arquétipos atuam. Quando a gente apresenta as personalidades da nossa marca e a gente interage com o cliente dentro de um modelo e ele já reconhece e sabe o que acontece, essa ideia aceita na hora. Da mesma forma que nós aceitamos assistir Shrek, mesmo sendo contada a mesma história da Cinderela. A grande lição é que todas as pessoas do mundo já têm uma noção dos arquétipos dentro da cabeça dela. Esses arquétipos já existem na nossa mente.
O grande problema é que não gera ligação quando apresentamos a nossa marca, sem encaixarmos algum dos arquétipos, ou tentamos inventar a marca da cabeça, sem nenhuma conexão ou sem nenhum elo com o nosso cliente. Quando a nossa marca está dentro de um arquétipo, cai como uma luva e a pessoa prontamente se identifica. Então aqui, todo mundo sabe que é a princesa Diana, ela morreu em acidente de carro, né? Ela era pobre, o príncipe conheceu, casou, e a história dela é a mesma história do Shrek, a mesma história da Cinderela, ok? Por isso que a identificação, e ela foi uma das princesas mais conceituadas até o dia de hoje. Então, tem alguns dos arquétipos que eu quero apresentar para vocês. Nós temos aí o arquétipo do herói, que representa o perfeccionista, o bobo da corte, que representa o comediante, o criador, que é o desenvolvedor, o inocente, que representa o frágil, o fora da lei, que é o controlador, o rebelde, o cara comum, que é um cara simples, o prestativo, o explorador, o mágico, místico, o amante, carente, o governante e o sábio. São alguns dos arquétipos que está no inconsciente coletivo, que está no pensamento da humanidade. Uma vez que você identifica o teu produto ou o teu serviço com esses arquétipos, você escolhe primeiro o arquétipo, fica mais fácil a venda. E aí agora entra aquilo que eu pedi para vocês anotarem. Por quê? Cada um daquele tema que você anotou se conecta com o arquétipo. Então, por exemplo, maestria. Maestria é o A. Olha o A aqui, ó. O herói, o fora da lei e o mago, todos eles representam maestria e risco, quando queremos fazer algo notável e ser lembrado para sempre, e quando lutamos pelos nossos sonhos, mesmo que para isso seja preciso quebrar regras e superar desafios. O arquétipo do herói, do fora da lei e do mago, eles trabalham o herói poder, o fora da lei libertação e o mago coragem. Então, assim, todos eles trabalham, na verdade, o coragem é o herói e o poder é o mago, né? O mago ele tem poder, representa poder. O herói representa coragem. Então, cada um deles trazem libertação, poder e coragem. Então, quando você for escrever a tua história para fazer venda, se o teu cliente, se você identificou que o teu cliente ele tem dentro da mente dele, do arquétipo, do inconsciente, o herói, o fora da lei ou o mago, você tem que trabalhar palavras como libertação, poder e coragem, ok? Isso se conecta mais com esse perfil de arquétipo. Se o teu cliente está ligado ao bobo da corte, quem é o bobo da corte? É o cara que toma cerveja, né? Normalmente o cara que toma cerveja, ele manifesta um dos 3 perfis africanos, né? Dos animais selvagens da África. Ou do leão, né? Ou do porco, ou do macaco, né? Ele bebeu cerveja demais, se é o do leão, chega em casa e bate nos filhos, na esposa. Se é o do macaco, chega contando piada para os amigos, para todo mundo. Ou se é o do porco, ele vomita tudo, mija tudo, e a esposa tem que ir lá lavar o cara, enfim. Então, o cara que bebe demais, ele manifesta um desses espíritos, do porco, macaco, leão. Mas, normalmente, ele tem esse, que é o do macaco, né? O bobo da corte. Ele conta piada, quer fazer todo mundo rir. Quer conhecer alguém, leva ele para um lugar isolado e começa a beber com ele até ele ficar bêbado. Aí você vai descobrir realmente quem é essa pessoa. E, de fato, isso foi descoberto não só por Jung, mas também por Freud, né? Freud bebia muito também, fumava bastante. Ele dizia que quando ele estava bêbado ali, ele tinha as melhores alucinações e ali onde ele escrevia os livros e dali ele trazia as melhores ideias, né? E então, o cara comum, que é o cara que realmente ele tem dinheiro, tem prestígio na sociedade, mas ele não quer mostrar isso, ele quer mostrar igual a todo mundo, quer ser o cara comum. E o amante é o cara carente, né? O cara que é sinestésico, ele quer estar tocando em tudo, ele quer sentir o prazer do sentimento. Tá? Eles todos esses, o bobo da corte, o cara comum e o amante, eles buscam aprovação, né? Ajuda quando a pessoa sente profunda necessidade de pertencer a um grupo. Arquétipo, bobo da corte, cara comum e amante buscam pertencimento, prazer e intimidade, tá? Então, se o teu cliente é um desses 3, a palavra certa para se conectar com ele são pertencimento, prazer e intimidade. O perfil C é do criador, é o desenvolvedor. Quem fez isso com a gente foi o Steve Jobs. Conecta o rosinha com rosinha, isso, está conectado o mouse. Conecta o azulzinho com o azulzinho, isso, está conectado o teclado. Agora aperta o botão vermelho, isso, parabéns. Você sabe criar um computador. Uhul, eu sei mexer num computador. Então ele trouxe tudo isso para esse arquétipo do criador. O cara achar que foi ele que desenvolveu. Teve uma empresa também que fez isso com bolo. A empresa trouxe tudo pronto, a mulher só tinha que ir lá jogar o bolo. E o bolo já estava feito, colocava lá, assava, o bolo estava feito. E as mulheres odiaram aquela empresa. E aí começou a perder as vendas e alguém pensou, cara, o que a gente faz? Aí uma mulher lá no meio pegou e falou assim, é muito simples.
fala que a mulher tem que adicionar um ovo, porque ela bate o ovo, mexe a massa, põe para ferver e ela pensa que foi ela que fez. Então hoje as massas prontas faz isso, adiciona um ovo. Antigamente não precisava adicionar o ovo, era pronto. Mas aí para a mulher pensar dentro do inconsciente dela que ela teve parte daquilo, tem gente rindo, eu quero até tirar aqui para ver quem riu. Fátima, a Fátima rindo lá. Então isso foi proposital, tá? Essa coisa de você quebrar o ovo e bater o ovo com a massa e pôr para assar, é para dar a sensação de que foi você que fez, tá? Isso foi feito por psicólogos justamente para que pudesse aumentar o número de vendas. E até hoje os bolos vendem muito porque ele vem pré-pronto. Ele não é pronto. Tem que ter o toque da mulher, tem que ter o dedinho. Eu puxo aqui, às vezes, para ir lá no fundão, mas não consigo ver os rostos. O fundão está sempre oculto de mim. Não sei o que esse fundão tem contra mim, que eles não abrem a janelinha. E aí a mulher acha que ela foi quem fez o bolo, mas isso é marketing puro, proposital, justamente para vender mais. E aí a empresa de bolo vende horrores de bolo através dessa estratégia, tá? Vamos dar continuidade aqui. E nós temos aí o inocente, o explorador e o sábio, tá? O sábio é o pensador, o explorador é o aventureiro, o inocente é o frágil, que busca independência e autorrealização. Então, opa, eu passei aqui sem querer, desculpa. É porque os rostinhos de todo mundo tá aqui embaixo, eu tentei mudar, agora eu consegui, vamos lá. Então, o perfil D, do arquétipo D, busca a inocência, né? O inocente, o explorador, o sábio, busca independência e autorrealização, né? Quando há um desejo de ficar sozinho, de refletir, de decidir conhecer o verdadeiro eu. Aqui é o arquétipo do inocente, explorador e sábio. Segurança, empatia. Se você quiser vender produto para coach, eles estão dentro do perfil D, tá? O perfil do coach adora isso aí, ó. Quer ficar só, quer refletir, quer buscar o seu verdadeiro eu, né? Que assim, eu falei lá no início do nosso papo. A aceitação é a melhor forma, aceitar os seus erros e conviver com eles e não tentar mudá-los. Mas aí o coach vem dizer que você precisa mudar e tal. Fábio, isso é certo ou errado? Não é certo nem errado, é só um trabalho. O cara tem que ganhar dinheiro e tem que te ajudar e dizer que você tem que descobrir alguma coisa. E talvez você descubra ou talvez não. Para uns vão dar certo, para outros não vão dar. A gente vai fazer sessão com psiquiatra, com psicólogo e não vai dar certo, vai falar que foi a maior furada. A gente vai fazer, vai se sentir bem e tá tudo certo. Não existe certo ou errado. São só questão de escolhas. Então, todo mundo anotou aí? Vamos entender um pouquinho o arquétipo do herói. Como que o marketing afeta esse cara? Cristiano Ronaldo, antes de bater o pênalti, ele põe a mão assim na cintura, né? Ele manda uma mensagem pro inconsciente do goleiro. Não adianta você tentar pegar, cara. Eu sou o herói aqui. Você não entende? Eu sou o herói. Aquela mão dele manda uma informação pro inconsciente, né? Quando o arquétipo do herói está ativo em uma pessoa, ela se fortalece com o desafio, se sente ultrajada pela injustiça e responde rápido e decisivamente a crises ou oportunidade. Há uma semelhança, até uma afinidade entre os arquétipos do explorador e do herói. Mas quando o explorador busca encontrar, enquanto o explorador busca encontrar a si mesmo, o herói já quer se ratificar, quer provar, quer tentar, né, sempre superar os limites, além de constantemente tentar melhorar o mundo em diversos aspectos, fazendo dele um lugar melhor, mais encantador e agradável. Dentro do marketing, esse arquétipo funciona bastante com produtos esportivos, por isso Cristiano Ronaldo. Ele também pode ser utilizado aí a causas sociais, como o próprio marketing social que busca influenciar no comportamento de um determinado público-alvo, visando um maior bem-estar à sociedade ao longo prazo. Tem alguém me chamando aí? O microfone de alguém está ligado aí? Era o seu, Edu? Estava ligado? Não, né? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Então, o lema do herói é esse, né? Onde a vontade há um caminho. Então, se você identifica que o teu cliente ele tem esse dom de querer ajudar, que ele não aceita injustiça, que ele é um cara certo, né? Que ele corre contra o errado, é o cara que ele quer sempre ser o herói, tá à frente de tudo, legal. Empodera isso nele, aliando ao teu produto. Daqui a pouquinho a gente vai estudar como que você faz isso, tá? E o fora da lei? Fora da lei é o arquétipo conhecido como revolucionário. Tem a sedução do fruto proibido e contém em si as qualidades sombrias. Normalmente esse arquétipo está ligado ao rapper, né? Nos anos 90 nós tivemos em São Paulo, espalhou de São Paulo para o mundo os Racionais MCs.
eles cantavam música contra o sistema, contra o governo, e as músicas deles fizeram muito sucesso. Eles eram o fora da lei, né? Eles usaram esse arquétipo para falar com a humanidade. Ou seja, nós não aceitamos o que os ricos, os grandes, os colarinhos brancos fazem conosco. E na época teve uma repercussão muito poderosa e positiva e fizeram muito dinheiro em cima disso. Ganharam muito dinheiro com a venda de CDs naquela época. Então eles usaram o perfil do fora da lei para vender discos, contando uma história. A história era, como é que é? E não, ninguém olha para a favela, e aqui estamos escorraçados, e o corpo está ali, e há muito tempo ninguém vem aqui, e o moleque sem dinheiro passou e viu todo mundo pulando na piscina, e ele não pode, o que é que esse moleque vai ser no futuro? E aí ele vai contando isso, e muita gente se associa àquilo e adora aquela ideia, e aí compra o CD, e ele ficou rico, e até hoje, no Racionais que não existe ou existe, mas assim, eles ganharam tanto dinheiro que não estão nem aí mais, não lutam mais por essa bandeira. Eles já foram pro lado do rico agora, né? Agora eles são o cara da grana. Esse dia ele gravou lá em Nova York, mudou o conceito, mudou os valores e tá tudo certo. Chega uma hora que você muda os seus valores mesmo. Eu falei isso, acho que no nosso último encontro. Quando eu era pequeno, meu valor era brincar de carrinho. Hoje, não. Hoje, meu valor é outro. É ajudar pessoas e trabalhar o meu brand, a minha marca, para que quanto mais eu seja conhecido, mais pessoas sejam ajudadas. São valores que mudam ao longo dos anos. Arquétipo do mago. O mago representa o arquétipo daqueles que desejam buscar os princípios essenciais que regem o funcionamento das coisas e empregá-los para que estas aconteçam, né? Os empresários podem ser percebidos como magos, né? O atleta também, as pessoas mágicas, né? Que possuem sonhos, ilusões e aspirações que muitos avaliam como impossíveis ou impraticáveis. Mas o cerne da magia é ter uma visão na direção do qual se deve caminhar. Quando algo dá errado, os magos analisam a si mesmos a fim de perpetrar uma mudança interior. Nossa, deu errado, eu preciso mudar, tem algo estranho em mim. No marketing, quando o arquétipo do mago está ativo nos indivíduos, eles são catalisadores de mudança, né? Os magos são motivados pelo desejo de transformação pessoal, pela oportunidade de mudar as pessoas. Eu me identifico muito, um pouco, não muito, com o perfil do mago. Também tem um pouquinho de cada um, tá? E você vai se identificar com um e com o outro e tá tudo certo. Você pode ter 3, 4, 5 arquétipos na memória, uns até todos, outros têm tendências maiores para um ou para outro, tá? O coach entra muito aqui também, tá? Mas o maior lucro surge quando você consegue ajudar um cliente a aperfeiçoar a si mesmo. O lema do mago é pode acontecer. Bobo da corte, falei um pouquinho dele, né? Tá ativo em uma pessoa e ela quer apenas se divertir. Os desejos básicos aqui é ser espontâneo, recuperar aquele espírito brincalhão. É aquele cara que fala que coach nada, eu vou tomar cerveja mesmo, a vida é desse jeito mesmo, tá tudo certo. E ele não tá nem aí para a vida. Ele foge das responsabilidades, né? Bobo da corte em excesso é aquele cara que foge das responsabilidades. Netflix para ele é melhor do que estar aqui ouvindo o Fábio Fox no Empresários Voluntários. E tá tudo certo. No marketing, o bobo da corte é o arquétipo perfeito para as marcas de cerveja, né? Os comerciais de cerveja que costumam ser divertidos e espirituosos demonstram bem a similaridade com este arquétipo. Lembro que tinha se eu não me engano, era da Itaipava, tinha 4 caras na praia, vamos ficar aqui a vida toda tomando cerveja, aí passa o tempo, eles viram caveirinhas e estão lá as caveiras, e aí as caveiras pedem uma cerveja, eles não viram o tempo passar e viraram caveira, ou seja, está muito ligado a isso aqui que eu estou falando, né? Quem já viu esse comercial que eu estou falando das caveirinhas? Fala eu aqui no chat. Eu, escreve aí eu. As caveirinhas tá lá. Uhul! É o arquétipo do bobo da corte. Esse é o arquétipo da cerveja. O cervejeiro usa muito esse arquétipo quando ele quer fazer muita venda. Legal. Eu. Juliana, Andressa, Glaucia, Ivete, Meg, Vladia, Janderson, Moreira, Carlas, Marcos, Fátima, Jéssica, obrigado. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao estudo dos arquétipos de Jung, Carl Jung. Então, nós temos também o cara comum, né? É o cara que ele tem grana, mas ele quer mostrar que não tem. Ele usa roupa simples. Quem usa esse arquétipo muito aqui é o dono da Microsoft, o Bill Gates. Ele está sempre ali, sou igual a todo mundo. Ele sabe que não é. Ele sabe que ele é diferente, mas ele quer se mostrar igual, para que todo mundo reconheça isso como humildade. E ele usa isso muito bem ao favor dele. Quando o arquétipo cara comum está ativo em uma pessoa, ela usará roupas simples e outros trajes comuns, mesmo que ela tenha bastante dinheiro, né? Falará de um modo coloquial e detestará elitismo, né? Se ela está com alguém, a pessoa pede cerveja de você, vai querer um uísque? Não, eu tomo uma cervejinha. Ele gosta de uísque no particular dele, mas diante da sociedade é a cervejinha, para se parecer igual. No marketing, esse arquétipo não aprecia artificialismo.
tendendo a valorizar o nivelamento entre as pessoas, independente de classe social, religião ou cultural. Ele quer nivelar isso. Por exemplo, em uma festa, já expliquei, né? Em vez de pedir ele pede cerveja nacional ao invés de uísque importado, né? O cara comum é valorizado, apreciado, estimado. As pessoas estimam isso, né? Ah, ele tem dinheiro, mas ele é igual eu, ele veio aqui, né? Ele se sensibilizou com a gente, ele é diferente. Então ele usa esse arquétipo para conectar com vários públicos e depois vender para eles, tá? Todos os homens e mulheres são criados iguais, é o lema dele. E o amante, esse é cara já mais sinestésico, né? Ele quer fazer o test drive do carro, ele quer experimentar. Ele quer um tipo mais profundo de conexão, que seja íntima, genuína e pessoal. Tais formas de conexão, sejam com namorados, amigos ou membros da família, exige muito mais conhecimento, honestidade, vulnerabilidade e paixão do que a ligação mais fria do cara comum. Alguém está com o microfone ligado aí. No marketing, pode-se dizer que ao passo em que o cara comum deseja bens e serviços que auxiliem em termos de fazer parte do grupo, por ser muito similares ao que os outros consomem, já os amantes preferem produtos que sejam exclusivos, raros, customizados. Esse cara aqui, ele paga mesmo, tá? O amante, ele quer o mais caro. O iPhone lançou, ele teve o último lançamento, não, ele já não serve mais, ele quer o novo. Ele é um perfil prato feito para vinhos e especiarias, né? Um arquétipo comum. É comum desse arquétipo, né, nas indústrias de cosméticos, joias, moda e turismo. Pode-se ainda observar o arquétipo do amante em certas categorias de alimentos ligados à sensualidade, ao prazer, vinhos, iguarias, né? São os atributos dele. O lema dele é: só tenho olhos para você. O criador. Quando o arquétipo do criador está ativo nos indivíduos, eles se sentem compelidos a criar ou inovar. Caso contrário, eles se sentem sufocados. Nos dias de hoje, em muitas ocasiões, as situações cotidianas fogem do controle dos indivíduos, que canalizam na criatividade os seus problemas e dificuldades, usando como uma válvula de escape. Por exemplo, uma mulher que tenha tido um dia estressante no trabalho ou em alguma outra situação, vai para casa, ela pinta uma tela, ela desenha uma paisagem para relaxar e se sentir melhor. Qualquer atividade de cunho artístico é útil na satisfação do desejo. Como que você identifica uma mulher criadora? Você visita a tua amiga, hoje o sofá está num lugar, amanhã você vai lá, o sofá está em outro. O que foi, amiga? Mudou de casa? É, porque eu achei que ali está melhor. Então, ela está sempre mudando os móveis, né? Ela busca nisso satisfazer algumas coisas que está lá no inconsciente dela que ela não sabe. E essa troca de móveis, às vezes é o suficiente, às vezes não. Às vezes ela precisa fazer uma viagem, né? Às vezes ela precisa ir além, né? Tem gente que não para com o marido e você fala assim, mas por que ela não para com o marido? Porque ela é criadora. Para ela, aquele já não serve mais, ela quer outro. E aí uma hora ela vai largar esse outro e vai querer outro. E você não vai mudar isso. Ela nunca vai parar com ninguém mesmo, porque isso está no arquétipo dela. E ela vai achar que o cara não serve e vai trocar. O espírito canceriano tem isso, tá? Fábio, eu sou canceriano e sou casado há 30 anos. Não é regra, toda regra tem exceção. Se você pegar numa maioria, isso acontece. Quando você coloca dentro de métrica para medir, é isso que eu estou dizendo. Nada que eu estou falando aqui é certo ou é errado. A gente pega métrica e faz análise de métrica. Então tem pessoas que agem assim. E não adianta falar para ele, tem que casar com um só e ficar com aquela pessoa. Não, isso não cabe na memória dele. Ele não entende isso. A primeira pisada na bola, o primeiro escorregão, ele mete o pé e parte para outra. E não tem como mudar, porque já está no arquétipo, ninguém muda. E não vamos mudar o mundo. Tem muita gente que são assim e tem outros que não, que são fidedignos e querem morrer para o resto da vida. E são escolhas. Quem está certo ou quem está errado? Nenhum. São escolhas. É entender quem tem o teu arquétipo ligado a você, se conectar com ele e tudo certo. Por isso que pato anda com pato, galinha com galinha, porco anda com porco. Quem que está certo? O porco, o pato ou a galinha? Nenhum. São distintos. E sociedade humana é igual, não muda. A diferença é que o nosso cérebro é mais evoluído. Somos animais, porém racionais. O lado racional evoluiu, mas as atitudes são as mesmas. É só você olhar quando entra a pandemia no supermercado. Eles brigam como animais mesmo, eles vão lá para a guerra. Homem que mata o homem é animal, é uma atitude animal, não é uma atitude humana. E tá tudo certo, e não tem como mudar. Então, assim como galinha anda com galinha, porco com porco, pato com pato, evangélico vai andar com evangélico, espírita com espírita, ateu com ateu, porque as ideias vão bater e tá tudo certo. E tudo certo que eu digo assim, é você escolher de qual time você faz parte. Uns levantam bandeira, outros não, preferem ficar no anonimato. E é tudo escolhas, são tudo escolhas. É entender as três comunicações que eu disse, as três histórias. A que você conta para você, a que você conta para o outro, a que você ouve do outro e mapear isso. Tá?
E o prestativo? Aquele cara altruísta, né? Movido pela paixão, pela generosidade, pelo desejo de ajudar os outros, né? Ele teme a instabilidade e a dificuldade, não tanto por si mesmo, mas pelo impacto sobre as pessoas menos afortunadas ou menos resistentes, né? Esse sistema altruísta que existe hoje, vamos liberar curso gratuito, vamos fazer isso de graça. Então, está muito ligado a esse arquétipo aqui, né? No marketing, né, o prestativo é percebido e praticante de quaisquer atividades relacionadas à prestação de serviço, tanto para indivíduos quanto para organizações, corporações, firmas, né? Por exemplo, conserto de vestidos, limpeza de moradia, de avenida, oficina, está muito ligado a prestador de serviço, restauração de objetos avariados ou quebrados, né? Para o prestativo, considera-se eficaz o marketing que leva em consideração as inquietações do consumidor direcionados aos outros. O cliente, nesse caso, deve ser exposto como tendo preocupações com os demais e o produto deve auxiliá-lo no sentido de demonstrar maior empenho e fornecer grande facilidade de ação. Tá? E aí você vai identificando várias pessoas ao seu redor de acordo com cada arquétipo que eu vou citando. E está tudo certo. Não adianta você pegar, por exemplo, o amante e ligar ele ao prestativo. O amante não quer, ele quer essa vivência mais vivida, ele quer estar lá, ele quer doar, ele quer estar na África pondo comida na boca do cara. O outro não. O outro vai falar assim, não, manda o dinheiro, você vai lá e leva. Então, está tudo certo. Um depende do outro. A engrenagem do funcionamento humano é justamente isso. Essa variação de personas ou de personalidades ou de arquétipos e elas se combinarem entre si para um mundo melhor. Como cores. Qual é a certa? É o rosa, é o azul, é o vermelho? Não. Existe uma série de cores. Cada um se identifica com a sua. A mesma coisa com o arquétipo. Você vai identificar aqui, nessa aula, quem é o teu cliente, baseado no que a gente vai estudar de arquétipo, e com isso vai ser muito mais fácil a tua comunicação com ele dentro do que a gente vai aprender. Um dos últimos aqui, né? Acho que tem mais 3 ou 4 arquétipos. O governante é o cara que está no controle, no poder, no comando. Se não for para ele governar, se a ideia não vier dele, ele não aceita. Esse arquétipo que é a liderança e poder, né? No marketing, os produtos e serviços relacionados a esse arquétipo, né, do governante resguardam e encorajam a administração dos encargos de modo adequado, reafirmando o poder, prestígio, status do cliente ou do consumidor, né? Cartão de crédito, instituições financeiras trabalham muito esse cara aí, computadores, produtos destinados à classe A, são alguns exemplos, né? O lema dele é: poder não é tudo, é só o que importa. E o inocente? Quando o inocente está ativo em uma pessoa, ela é atraída para a certeza, para as ideias positivas e esperançosas, para as imagens simples e nostálgicas, para promessas de resgate e redenção. O inocente é uma pessoa otimista que está sempre visando o paraíso. Ele sempre sonha que o mundo melhor vai vir, né? A frase dele é: ou é oportunidade ou é sucesso. Eu venci, não venci, eu aprendi. Este arquétipo prefere coisas previsíveis e não gosta de mudanças. No marketing, se o consumidor tiver a certeza de que o produto ou serviço em questão ou a própria organização com quem se relaciona cumpre suas promessas e se baseia em valores perenes e duradouros, ele será leal à marca, mas se for preciso, estará disposto a abandonar os valores predominantes naquele momento e experimentar algo que acreditava ter valor maior. O inocente luta pelo bem e busca encontrar produtos adequados que compartilhem de valores como bondade, comportamentos morais, em vez de ganância, cobiça e comportamentos imorais. Por exemplo, pessoa que abandona uma cultura de alta pressão, está lá naquela empresa e ela sai da empresa. Tem um filme que fala sobre isso, se eu não me engano, O Diabo Veste Prada, né? A menina vai lá e ela se dedica, ela cresce lá dentro, aí ela tem esse arquétipo do inocente, ela vê que aquilo não é para ela, ela larga tudo aquilo e vai viver uma vida comum, com um namorado simples, que não entendia de nada, vai viver aquela vida simples, né? É o arquétipo do inocente. O lema dele é: somos livres para ser você e eu. E aí tem o... Alguém tá com... Deixa eu cortar aqui. Alguém tá com o som ligado aí. Deixa eu ver quem é aqui. Deixa eu puxar aqui para ver. Quem tá pondo musiquinha aí? Adriana. Adriana tá com o microfone ligado. O que aparenta aqui para mim. Pessoal, tá bacana? Tá bacana? Quem tá gostando? Escreve aí eu, coloca aí eu. Quem tá conectado? Quem tá inteiro comigo aqui? Íntegro, inteiro. Deixa eu ver. Só quem tá inteiro coloca eu. Ivete, Fleury, Jéssica, Gláucia, Mariellen, Décio, Regina. Legal, Marcos, muita gente. Juliana, Meg. Nossa, Lucinha, Cláudia, Kátia, André, Dulce, Fátima, Janderson, Maressa, Regina, Daniele, muito bom. Kerlin, legal, muito bom, que bacana. Alguém já se identificou com algum arquétipo? Aí, eu sou esse aí. Quem já identificou o seu arquétipo?
Faz assim, só para eu saber. Quem não identificou seu arquétipo ainda? Deixa eu ver. Tem alguém? Lá no fundão não adianta nem ir, né? O fundão não abre a câmera. Bia. Marcos. Ô, Marcos, você tá aí comigo? Dá uma mexidinha na mão aí ou é uma foto? Marcos Zacarias. É uma foto. Pôs uma foto ali, eu acho assim, esse cara tá vidradão em mim. Não. Ele tirou uma foto assim e não é ele que tá ali. O que que o Marcos tá fazendo agora? Vai saber. Marcos Zacarias. Qual arquétipo que ele tem? Onde vive? Onde mora? Sexta-feira. No... É que é? Tem lá na sexta-feira o Globo Repórter, no Globo Repórter. O arquétipo do sábio, vamos lá. Quando o sábio está ativo na vida de uma pessoa, ela sente um agudo interesse em aprender por aprender. Parte do sábio que existe dentro de uma pessoa concorda com a frase penso, logo existe. Você vai na casa do cara, tem uma livraria, brrr, vários livros, é o arquétipo do sábio. A livraria, a gente, né, o Eduardo Chinachi que estava aí falando, a gente agradece. O irmão dele agradece. Por quê? Porque o sábio está sempre comprando, sempre querendo mais. E talvez, é o que eu te falei, você se identifica com vários perfis de arquétipos aí dentro do que eu vou apresentando, né? No marketing, para o sábio, o principal receio que pode ocorrer é de ser enganado por informações irreais ou falsas, o que acarretaria uma má interpretação de informações, dados ou situações. Assim, os sábios veem uma compra como sendo uma transação lógica ou racional. Esse cara aqui, ele tem o lado racional mais aguçado. Eu também a minha tendência é muito também para esse cara aqui. Embora eu tenha aflorado o sentimento, mas o lado racional, ele de vez em quando, assim, engole as emoções, né? Te faz perceber e querer a lógica da coisa e não se emocionar com aquilo, né? Por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu não consigo me emocionar com o filme porque eu quero entender o sentido do ator ali. Eu vejo o ator chorando e falo, cara, quanto que esse cara pôs no bolso para fazer isso? Como esse cara é bom. Olha como ele chora de verdade, como se estivesse acontecendo. Esse cara é muito bom. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou lá na internet, vejo que ele tá ganhando 30 milhões. Eu falo, cara, até eu chorava assim. Aí tem gente que chora por outro lado emotivo, eu não. Então eu vou para esse lado racional. É meio ilógico isso, né? Mas é meio louco. Mas por ter aguçado o lado da razão, eu tenho essa parte mais aflorada. Então no marketing aí, esse lado, né? Ele toma decisão lógica, com base nas informações que dispõe. Nesse processo, o vendedor faz sentir exímios conhecedores do assunto. Mais provável que comprem do que o que é oferecido se o fizer experimentar. Aqui, se fazer experimentar, ele nem quer. Ah, pega um pedacinho. Não, muito obrigado. Eu não como, eu já acabei de almoçar. O sábio, ele é um cara meio, né? Ele é meio com o pé atrás. Você tem que dar poder para ele falar que ele entende, que ele é o cara, que ele sabe, e você fazendo. Eu fiz muito isso vendendo televisor. Os caras vinham, esse televisor é aquele tal. Caraca, você entende? Eu entendo. Cara, e você tem uma dessa? Ainda não. Ah, então vai comprar essa, né? Vou. Leva, meu filho. Então, como eu tenho, né, esse espírito mais aliado ao racional, então eu conseguia vender muito para esse perfil dentro do Pão de Açúcar, na época que eu vendia televisores rodando o Brasil. E aí vamos identificar agora os arquétipos, né? Nós fizemos aí uma estudo, tem vários outros arquétipos, tá, pessoal? Tem nossa, muito. E aí, não adianta você fazer estudo de gatilhos mentais se você não entender os arquétipos, porque cada gatilho ativamente de um arquétipo. Eu sou bom em gatilhos mentais. Cara, se você não identificar o arquétipo, o gatilho é o tiro sair pela culatra, tiro no escuro. Primeiro passo é identificar o arquétipo, aí entender o gatilho que casa com ele, e aí o tiro é certeiro, você não precisa... Por isso que venda é uma arte, né? Eu amo vender e sou especialista em venda por isso. Porque não existe dificuldade em venda. É entender o perfil e ligar os pontos. Eu costumo dizer que venda é semelhante a um quebra-cabeça. É só você conectar os pontos. É só ligar as peças. Tá? Qual é a dúvida, ô Marcos? Marcos Gomes. Faltou o explorador. Ah, eu não falei do explorador? Não. Obrigado, Marcos. Desculpa, gente. Vamos voltar lá no explorador, então. Explorador. Quando ele está ativo aí na pessoa, o seu chamado é para explorar o mundo. O explorador praticamente é aquela... Sabe aquela menina que faz 18 anos, 13, 14, 15, quer pintar o cabelo de outra cor, quer colocar um piercing aqui, quer mandar na mãe? É o explorador. Ela quer conhecer novos mundos, ela quer ser diferente. Quando o sentimento explorador é forte em uma pessoa, ela possivelmente faz de modo consciente algo que a diferencie dos outros indivíduos. Os jovens pintam o cabelo, né? Põe piercing, na parte faz tatuagem. Né? No marketing, com base nessa definição, para ter sucesso na criação de uma marca sobre este arquétipo, é preciso conhecer a história do explorador, imaginar como, por exemplo, seria
sentir-se aprisionado ou reprimido e desejar e criar um desejo estimulante nele. Agitação, aventura, sentir mais amplo do que a própria vida se vive. As revistinhas falam muito sobre esse arquétipo, né? A fase ali dos 12 aos 18, dependendo do homem e da mulher, pega muito esse cara aqui, o explorador, o cara que quer fugir de casa, fazer novos cursos, quer viajar, quer buscar algo novo, né? Ele está muito ligado ali ao arquétipo do amante que quer sentir, mas esse cara ele não quer sentir por ele. O amante quer sentir por ele, ego. O explorador não, ele quer coisas novas, ele quer buscar o novo, ele quer sentir, mas ele não quer sentir para alimentar o ego, ele quer descobrir o mundo, né? Ele quer ir muito mais além, ele quer quebrar barreiras, né? Esse cara que não aceita ficar aprisionado. Para esse cara aqui é uma dificuldade muito grande conviver com a pandemia do coronavírus. Ele fala, ferrou, cara, eu também tenho um pouquinho desse cara aqui, porque eu vivo viajando, eu nunca fico em um lugar só, então tem um pouquinho dele. Mas eu consigo também intercalar, aquilo que eu te falei, controle do diálogo interno. Cara, para se isolar, vamos isolar. É para estar dentro, tô dentro. Eu tô aqui. Não saio. Então, quando você tem um controle do diálogo interno, você identifica o arquétipo que você quer implementar e você implementa ele. E na novela da vida, se você usa desde que você nasceu, usa um só arquétipo e é aquilo, as pessoas te encaram como chato e como incompreensível, né? As pessoas não me compreendem. Claro que não. Você pega um arquétipo e vence ele para toda a vida. São papéis. Entenda o papel e trabalhe ele, né? O teu papel de esposa, você não pode usar com os homens da rua, é só com o marido. Não adianta. A mesma coisa é com o papel de mãe, de pai, de irmão, de amigos, de profissional. Tem cara que não entende esses papéis. Por exemplo, o general, o cara que é general, tá lá no exército, manda em todo mundo. Chega em casa, ele quer interpretar esse papel em casa. Aí quer mandar no filho, na mulher, não vai dar certo o relacionamento. Por quê? Porque ele quer implantar o que ele usa lá dentro de casa. São papéis diferentes. Imagina, ele é general, todo mundo, por onde ele passa, todo mundo bate continência. No domingo, quando ele bota uma bermuda, uma camisa regata e vai comprar o jornal, ninguém bate continência para ele. Porque aquilo está ligado a uma farda e uma história que é contada lá, naquele momento. E não no domingo. Hoje não compra-se mais jornal, né? Mas vai lá comprar o pãozinho. Então, quer dizer, você tem que entender o teu papel dentro dos arquétipos de Jung e representar muito bem esse papel. Falei do sábio já ou não, Marco? Só dá um sim ou não aí. Já, né? Então só tinha passado esse, né? Ok, então vamos lá. Então, identificando os arquétipos, nós fizemos um... cala a boca aí, minha filha. Cala a boca, Siri. Então, diante aí dos arquétipos, se você pegar qualquer filme campeão de bilheteria, você vai conseguir encaixar cada personagem de um filme em um dos 12 arquétipos que eu apresentei. Analise filme como Guerra nas Estrelas, O Senhor dos Anéis, Matrix, Justiceiro, filmes de super-heróis, todos eles têm um arquétipo ali dentro. Cada arquétipo requer uma forma de se comunicar. Exemplo, se o seu arquétipo é o sábio, não vai funcionar nada você fazer piadas como o bobo da corte. Só, Fábio contando piada? Não faz o menor sentido, ninguém vai rir. Seu público se conecta com uma comunicação mais científica, inteligente e intelectual. É apenas um exemplo. Por exemplo, algumas pessoas me procuraram no particular e disseram para mim o seguinte, Fábio, da primeira vez que você deu, inclusive aconteceu com o Jorge, eu falei isso para o Jorge, tá? Quando eu fiz a introdução do marketing digital, logo na primeira aula, várias pessoas foram lá e comentaram, tal. Aí o Jorge colocou lá, nós temos um grupo de liderança. Não, olha o que as pessoas estão falando. Estão falando isso, de cada um dos pessoas, vocês que estão participando mesmo. Né? Uns bem, outros mal, claro. E tá tudo certo. Cada um tem direito de ir lá e colocar. Aí eu coloquei no grupo o seguinte, olha pessoal, antes de analisar se o que estão falando é fato ou não, é importante cada líder entender se realmente faz sentido para ele. Então, se alguém posiciona algo para mim e eu vejo que aquilo faz sentido, eu vou analisar como métrica e aí eu falo, realmente, eu falei demais, ou falei de menos, ou falei palavrão, ou não disse palavrão, ou eu falei muito de sexo, ou enfim. E alguém pontuou aquilo que achou mal e eu vou ponderar na próxima. Ou não, eu falei algo que faz sentido ou não. E umas pessoas, inclusive, depois falaram, Fábio, a fulana disse que não participa da tua aula porque você é tal. Então, ela identificou um arquétipo que não bate com o perfil dela. O outro é mais carinhoso para falar, você é mais... como é que eu posso dizer? Me ajuda aí nas palavras, gente. Escreve aí. Eu sou mais... O que eu sou? Quando eu estou aqui no arquétipo de professor, de mestre.
mais matraca? Pô, me ajuda, bicho. Matraca, Carlos. KKKK. Eu sou mais risonho, mais direto, mais taxativo, isso, mais objetivo, mais incisivo, mais ríspido, isso, né? E eu não sou assim na minha vida, pessoal. Eu não sou assim com a minha filha de 12 anos. Eu não sou assim com a minha noiva que está ali assistindo Netflix. Eu não sou assim com os meus... Então, eu manifesto um arquétipo para cada ambiente, né? Aqui, mais denso, mais incisivo, direto, porque exige isso e a minha comunicação para esse momento é esse. Mas eu não sou assim, eu não sou este, né? Cada momento tem um arquétipo. Então, isso é muito importante. E tem pessoas que não vão se identificar. Isso aí é óbvio. Tem gente que vai chegar aqui... Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ai, que bom estar aqui. E tá certo. A pessoa não adianta ela tentar ser igual ao Fábio Fox e vir pá, pá, pá. Não vai dar certo. Não vai casar. E não adianta eu tentar fazer isso também. Porque se eu tentar fazer, vai ser ridículo. Vai ser ridículo. Não vai dar certo. E vão falar, o Fábio estava drogado. Esse não é o Fábio. Ele fumou alguma coisa antes de vir falar com a gente. Olha o Heraldo tá rindo ali. Porque não identifica, gente. Então, cada um tem um arquétipo. Olha lá, eu gosto assim. Olha lá, a Jéssica se identifica. Eu preciso em alguns momentos disso. A Carmen tá falando. Filmou, o Carlos está dizendo. Então, assim, cada um tem um perfil. E tá tudo certo. Não tem. Cada um tem um perfil. E uns vão se identificar, obviamente, mais com uns e outros com outros. Isso aí é claro. Isso aí é óbvio. Né? Quando o Jorge está falando, por exemplo, eu falo, Jorge, vai para a Universal, você pode ser pastor. Pá, pá, mas eu adoro o jeito dele. Se o Macedo morrer, eu vou pôr o Jorge lá. Mas é o perfil dele. Imagina ele chegando aqui tentando mudar. Não vai dar certo, não vai casar. Porque aquele é o Jorge. Essa é a identidade dele. E se ele tentar ser diferente do que ele é, vai soar falso. Então isso é muito importante. Aquilo que a gente falou bem no início do nosso bate-papo aqui. Integridade, né? Integridade é isso. Integridade é estar íntegro, é ser você mesmo. E não concordar ou discordar, porque concordar ou discordar é julgamento. É fazer uma leitura. O que é bom? O que eu sugo? O que é ruim? O que eu deixo de lado? É um filtro. Todo ser humano é um filtro. Eu absorvo. Isso é legal. Não, isso deixa quieto. Isso é legal. Isso deixa quieto. E você vai fazer isso com todas as pessoas ao seu redor. Com todos. Pai, mãe, irmão, tio, cunhado, genro, vizinho, amigo. Com tudo. Com produtos que lhe oferecem. Com programas que são passados na televisão. Com filmes que você vai assistir. Você tem que ser seletivo. As pessoas que foram seletivas e entenderam que o meu conteúdo não é para elas, elas não estão aqui. E está tudo certo. Vamos lá, vamos continuar. Falando dos arquétipos. Agora que você identificou todos os arquétipos, nós vamos fazer agora uma aula, tá? Nós vamos fazer agora aqui um conjunto para você identificar quem é o teu cliente e como que você vai falar com ele. Então, nós temos 60 atributos de marca. Eu não estou contando o tempo, tá? Vou pedir para o pessoal contar o tempo para ir para mim, tá? Do Staffs. Vamos lá, anota aí. Todos os atributos de marcas, tá? Nós temos 60. Arrojada, 1, 2, prestativa, séria, aventureira, imaginativa, arrumada, jovial, confiável, amigável, autoritária. Tira um print, faz um Ctrl+C aí, um print screen para você guardar essa lista. Jovial, confiável, amigável, autoritária, quieta, forte, caprichosa, que você vai identificar com facilidade o teu cliente. Sofisticada, masculina, feminina, cooperativa, pioneira, conservadora, 20 inovadora, 21 madura, 22 calma, 23 luxuosa, 24 misteriosa, 25 humorada, 26 elegante, 27 calorosa, 28 saudável, 29 globalizada, 30 glamourosa, 31 tradicional, 32 doce, 33 cosmopolita, 34 gentil, 35 humilde, 36 energética, 37 sisuda é a mulher, sisuda, robusta, 38 cuidadora, 39 engraçada, 40 racional, 41 esperta, 42 altruísta, 43 durona, 44 rude, 45 sexy, 46 líder, 47 relaxada, 48 sarcástica que tira o sarro, né? 49 intelectual, 50 inteligente, 51 talentosa, 52 aguerrida, 53 inabalável, 54 espiritual, 55 liberal, 56 rebelde, 57 saudosista é que gosta de bater e apanhar, 58 recatada, 59 festeira e 60 visionária. Então, cada arquétipo identifica mais com uma das palavras que estão aqui, né? Os atributos das marcas. Então, nós vamos ligar a tua marca, a tua empresa, com as palavras que estão aqui.
Vamos lá. Você vai escolher 10 adjetivos que identificam a tua empresa. Então, dentro dessas 60 que nós falamos, de 1 a 60, escolha 10. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapidamente, tá? Vou pular novamente. Escolham 10. Tá? Marquem 10. A que mais você acha que se identifica com o teu produto, com o serviço que você oferece ou com você mesmo, se você não tem empresa. Você está aqui, de repente, não tem empresa, está trabalhando você, está escolhendo ainda, identificando o que você vai trabalhar. Então, primeiro você tem que passar pelo Ikigai. Eu falei disso lá no início das primeiras aulas. Se você perdeu minhas primeiras aulas, sinto muito. Então, não vou retornar lá. Mas perdeu muita coisa, porque eu venho aí, ao longo de cada aula, trazendo uma... É como se a gente costurasse ponto a ponto, fio a fio. É isso que eu estou fazendo ao longo das aulas. Minhas aulas não são aleatórias. Elas são ponto por ponto que, no final, vai gerar a tua empresa que vende em manada. Então, tem todo um para quê e um porquê, né? Não é ao acaso. Todo mundo anotou as 10? Todo mundo anotou? Deixa eu ver aqui. Quem já anotou? Deixa eu olhar quem está anotando. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Vou passar, tá? Quero considerar que todo mundo anotou as 10. Eu vou perguntar quem não anotou as 10 ainda antes de ser mal criado. Marcos não anotou, Décio não, Vitória não tá, Fátima não. Então deixa eu voltar lá mais uma vez. Pessoal, não precisa ser cauteloso, você não tem que escolher, é o que você acha que mais identifica com a tua empresa. Tá? Então vou dar uma pausa para um café aqui, para mim, para você não, enquanto você anota as 10, tá? Então, enquanto você anota aí, você tem 1 minuto. Eu só vou tomar uma água, trazer uma água enquanto você toma nota, e quando eu voltar eu não vou esperar mais. Até o fim? Então vamos lá. Você escolheu 10 adjetivos aí que identificam a sua empresa. Deixa eu ver se todo mundo escolheu. Fábio, 1, 2, 3, 8, ok, forte. Pode ser mais que 10 ou não é regra? Pode ser mais. Depois você vai eliminando algumas, tá? Sério, confiável, tá? Sim, sim, ok, ok. Também depende do momento. Mulher, temos que respeitar o que cada um é, livre-arbítrio, apenas temos que nos sentir confortáveis. Obrigado, Carmen, valeu, vamos lá. Então vamos para a continuidade da aula, então. Todo mundo já escolheu? Ok. Agora vamos entender os desejos humanos universais, tá? DHU, né? Daqui a pouco, guarda as palavras que você escreveu. Nós vamos utilizá-las. Guarda elas aí, tá? O que são desejos humanos universais? Todo ser humano, rico, pobre, negro ou branco, alto ou baixo, feio, bonito, todos. Todos têm desejos humanos universais. Quer ver? Por exemplo, quem aqui, se eu tivesse agora nesse momento ofertando R$1.000, gostaria de R$1.000? Todo mundo. Aquele que fala não é mentiroso. Por quê? Porque isso é um desejo humano universal. Que desejo é esse, Fábio? Ganho sem esforço, receber sem esforço nenhum. Se eu te der 1.000 para você correr uma maratona ou ir até a esquina da tua casa, todos vão escolher até a esquina da casa. Isso é um desejo humano universal, ganhar sem esforço. É uma coisa que todo ser humano quer, tá? Tá intrínseco, tá? E nós vamos estudar isso agora, tá? Então, quais são os desejos humanos universais? Ter paz de espírito ou vida tranquila, todo ser humano quer isso. Saborear comida, bebida de boa qualidade, ausência do medo, de dor ou de perigo, parceiro sexual ou família, condições agradáveis de vida ou estar saudável,
ser superior, vencer. Todo mundo quer que o cara se dê bem, mas não melhor do que ele. Né? Estar junto dos melhores, proteger e nutrir pessoa que ama, se sentir seguro, aprovação social e ganho sem esforço. Então, são desejos humanos universais. Todo ser humano quer ter isso aqui. E quando você entende isso, é muito mais fácil você trabalhar o ser humano, tá? E vender depois, propriamente dito. Vamos entender a identidade visual da empresa, tá? Então, o cara C, a gente estudou isso aqui lá no início, né? Ele quer estabilidade, o D quer autorrealização, o B quer pertencimento e o A quer realização. Então, olha só. Um busca controle e gerenciamento, outro poder e libertação, outro prazer e intimidade, outro maestria e desprendimento. E é importante você analisar o seguinte, o que é que o teu produto causa na pessoa quando ele compra? Ele se sente controlado, ele se sente gerenciado. Por exemplo, o cara compra um iPhone, ele sente que ele gerencia, ele sente poder também. Né? Não sei se uns sentem prazer ou não com isso. Talvez alguns sintam ou não. Mas está ligado diretamente ao produto, tá? Então, olha só, tem o dependente, o independente e o interdependente. Quem que é o interdependente? O interdependente é o cara que não depende de ninguém, ele quer se sentir inspirado, ele quer ganhar sem esforço, ele quer ter paz de espírito, ele quer ser saudável e ter conhecimento. É isso que ele busca, o interdependente. E o dependente? Ter o amor de alguém, estar junto dos melhores, ter uma família, se sentir atraente, ter aprovação. E o independente quer ser popular, quer fazer o que quiser, se sentir livre, ser dono do destino. E o dependente quer ter autocontrole, se sentir seguro e ser rico. Está dividido porque aqui é o do C lá, né? A gente fez o estudo lá dos arquétipos, do C e do B. Então, tanto a categoria quanto a C quanto o B querem dependência, a C e a B. Só que um pende para um lado, outro para o outro. Um pende para ter autoconfiança e se sentir seguro, e o outro pende para ter o amor de alguém e estar junto dos melhores, tá? O que eu estou falando está aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho lá para você entender do que eu estou dizendo para não dar um nó na tua cabeça. É disso aqui que eu estou falando, ó. Que a gente estudou, ó. A, B, C e D. Os arquétipos, A, B, C e D. Eu só voltei para você entender e para fazer sentido para você. Então, o herói fora da lei e o mago é o A, o bobo da corte, o cara comum, o amante é o B, criador, prestativo, governante é o C, inocente, explorador e o sábio é o D. Então, todos eles estão dentro dos desejos humanos universais e cada um vai ter um desejo baseado nisso aqui, ó. Se ele é dependente, independente ou interdependente. O A, ele é interdependente. O que é o interdependente? Ele está bem e quer ajudar o outro. Esse é o interdependente. Eu estou bem, mas o que eu posso fazer pela humanidade? Ele é interdependente. Quem que é o dependente? Cara, eu não estou bem. Chama minha mãe, eu quero estar com meu pai. Ele sempre depende de alguém. E quem que é o independente? É o cara que não depende de ninguém, também não quer ajudar ninguém, dane-se o mundo. Ele é ele. O egoísmo dele é muito grande. E tá tudo certo. É o jeito dele. Ninguém muda ele. Então, baseado nisso, você vai identificar o teu arquétipo e agora entra aqui, sim, a cadeia de busca dos arquétipos. Então, olha só. Nós temos a busca espiritual, nós temos o cara que quer deixar um legado, nós temos o cara que quer conectar as pessoas e o cara que quer conferir estrutura. E tudo isso está ligado a como foi a vivência desse indivíduo. De acordo com a vivência dele, você vai poder vender para ele ou não. Fábio, eu vi isso, mas no coach. Não, aqui é para venda mesmo. É como que você conecta o cara e vende o que você quiser para ele. Tem nada de coach aqui não, é venda. É dinheiro no bolso e produto na casa do cara. Mas isso é errado? Não, não é. Vender é maravilhoso. A melhor coisa que existe no mundo é você vender, porque você satisfaz quando a venda é legítima, né? Quando a pessoa precisa realmente do teu produto. Você enriquece e ela se satisfaz com aquilo. É isso que a Apple faz, é isso que as grandes empresas fazem. Então, a busca espiritual, ela está ligada ao inocente, ao sábio e ao aventureiro. Então, o arquétipo do inocente, que é segurança, opa. O arquétipo do sábio, que é empatia. O arquétipo do aventureiro, liberdade. Já o cara que quer deixar uma marca no mundo é o rebelde, o mago e o herói. Um quer libertação, outro poder e outro coragem. O que quer se conectar com pessoas é o cara comum, comediante e amante. Então, por exemplo, olha só. O cara que trabalha coach, ou ele é o cara comum, ou ele é o comediante, ou ele é o amante. Tudo isso aqui está ligado a ele. Por quê? Ou ele quer intimidade. Na verdade, isso aqui é o cliente do coach, não é ele coach, né? É o coach dele. É um desses caras aqui, ó. Pertencimento, prazer e intimidade, tá? E aí nós temos o cara que quer conferir estrutura, que é o criador, o governante e o prestativo.
Prestativo é o cara que quer prestar serviço mesmo, o governante quer controlar e o criador quer inovação. Todos eles querem, no final, conferir estrutura. Então, esses 4 aqui, ó, conferir estrutura, busca espiritual, deixar uma marca e conectar pessoas, tá ligado a marcas. Por exemplo, tem uma empresa chamada Febracis. Quem conhece a empresa Febracis aí? O que ela quer? Conferir estrutura, conectar pessoas, deixar uma marca ou uma busca espiritual? Busca espiritual, tá? Ela tá aqui, ó, busca espiritual. Ela não conecta pessoas, ela faz uma busca espiritual. Tanto é que Paulo Vieira não conecta os alunos dele com os alunos dele. O centro é ele, tá? Busca espiritual. Falar de uma outra, a Apple. O que a Apple quer? Conferir estrutura, busca espiritual, deixar uma marca ou conectar pessoas? A Apple, vamos ver. Deixar uma marca. A Apple quer deixar uma marca, um legado no mundo, tá? Quer deixar marca forte. A Apple é a laranja. E a Zoom, a empresa Zoom, o que a empresa Zoom faz? Conectar pessoas. O pessoal está escrevendo ali, eu fico curioso quando bate ali eu, deixar uma marca, isso, conectar pessoas, isso aí. Então a gente vai fazer o estudo de o que essas empresas transmitem, como que elas falam com as pessoas. Então vamos lá, vamos definir o público ideal? Na roda vamos identificar quais são os arquétipos que se conectam com a nossa marca. Em cinza, roda superior, nas extremidades da roda, estão os 12 arquétipos que nós estudamos. No próximo ciclo, são os 12 sentimentos. Âncora do arquétipo é a emoção mais importante para aquele arquétipo. Exemplo, o aventureiro, o sentimento âncora dele é a liberdade, quer ser livre. Enquanto que no centro da roda você encontra 4 drivers do ser humano, que são as coisas mais importantes que aquele arquétipo busca. Por exemplo, o drive azul, quer conferir estrutura. Todos os arquétipos desse drive, criador, governante, prestativo, tem como busca mais profunda conferir estrutura. Exemplo 2, o cara comum, ele quer pertencer. Por quê? O drive dele é conectar pessoas, ok? E aí vem a conexão com a marca. Você vai pegar aqueles 10 atributos de marca, que você escolheu e verificar com qual dos arquétipos ele se encaixa. Por exemplo, digamos que você escolheu visionário. Qual dos 12 arquétipos tem a ver com visionário? O sábio? O criador? Marca um ponto em sábio e um ponto em criador. Depois, digamos que você tenha escolhido o atributo imaginativo. E se você achar que tem mais a ver com qual arquétipo, pode ser o mago ou o criador, por exemplo. Então, você direciona um ponto em cada um. Você vai perceber que o criador já tem 2 pontos. Ou seja, você vai começar a entender qual arquétipo mais se encaixa na comunicação da tua marca. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil para você fazer isso depois. Como eu estou com o tempo contado, e eu falei disso, né? Eu falei que o tempo... Nós estamos com 9 minutos. Comecei às 17, são 2 horas, eu vou até às 19. Então, dentro dos 9 minutos eu vou acelerar. Depois você faz o exercício novamente em casa, tá? Quais as características da Apple? Arrojada, sofisticada, pioneira, visionária e rebelde. Então, a Apple é arrojada? É. Ela é sofisticada? É. Ela é pioneira? Sim. Começou lá no início. Ela é visionária? Sim. E 5, ela é rebelde? É. Agora vamos encaixar dentro do arrojado 1, criador, sofisticado 2, criador, pioneira, aventureiro 3, visionária, criador ou sábio e 5, rebelde, fora da lei ou rebelde. E aí a gente viu que, olha só, ela entrou como rebelde em todas as marcas. Olha lá, ó. Rebelde entrou, criador ou sábio, aventureiro. Olha só, deu para ver no caso da Apple, criador saiu 3 vezes. Olha só, arrojada, criador, sofisticada, criador, pioneira, aventureiro, visionária, criador ou sábio, rebelde. Você vai fazer a mesma coisa com a tua marca, a marca da tua empresa. E aí você vai colocar o que você escolheu e vai identificando com qual mais arquétipo ela deu aquela marca. E aí no caso da Apple, o criador saiu 3 vezes. Ela é uma marca criadora, com um pouco do perfil aventureiro e rebelde. Isso significa que fazer marketing criativo funciona muito bem para a Apple. E se você já viu alguma campanha da Apple, você sabe que isso é bem verdade. O criador, né, a Apple sempre cria o que não existe.
fazendo com que um monte de novas invenções surjam quando elas colocam aquilo no mundo. Se você tiver dúvida sobre quais características devem se encaixar em quais arquétipos, procure pela característica da sua marca no dicionário. Com esse exercício, você descobre qual tipo de comunicação você vai explorar. E aí a gente tem os exemplos, olha só. A Apple é criador, a Timberland é explorador, a Harley Davidson é rebelde, a Pepsi é comediante, a Victoria's Secret trabalha o amante, a Sempre Livre é prestativo, o cara comum, lembra da campanha do presidente dos Estados Unidos? Nós podemos, sim, nós podemos. Ele sempre manifestou isso, o cara comum. Olha a Pampers, inocente, Mercedes-Benz, governantes, a Google, o sábio, a Disney, o mago, a Nike, o herói. Então, todos eles conversam com um tipo de arquétipo, ok? Então, eu estou encerrando por aqui com 8 minutos para terminar. Eu vou liberar para perguntas. 8 não. 5 minutos nós temos para encerrar minha aula. Eu vou liberar para perguntas e, na sequência, entregar para o moderador da sala. Então, vamos lá, perguntas. Nesse final, eu tive que ser bastante rápido, tá, pessoal? Normalmente, essa aula eu demoro mais. Eu explico ponto a ponto, vou com cada um, mas a gente não consegue fazer isso aqui, tá bom? Vamos lá. Quem tem perguntas? Olá, olá. Se eu não me engano, a Lucinha quer fazer uma pergunta. Isso. Oi, Lucinha. Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns pela aula, fantástica. Duas colocações. Gostaria que você explicasse um pouco melhor quando você falou, nós que escolhemos nossos clientes que são parecidos conosco. Certo. E a segunda é se existe um teste para identificar esses atributos de marcas arquétipos. Sabe? Algum teste que você vai respondendo e tal, e no fim... Você conhece algum? Sim, conheço. O mesmo teste que eu te passei, ao invés de fazer com a tua marca, faz com você. Escolhe dos 60 atributos aquelas palavras que mais te agrada. Depois você coloca ela dentro do círculo e você descobre o arquétipo que é o seu. E quando você fizer com o teu cliente, você vai ver que vai dar o mesmo arquétipo. Porque a gente busca no outro aquilo que está em nós. Você acha que eu posso usar para consultoria de imagem isso? Você pode usar para tudo isso. Né? Para tudo na vida, né? Para tudo na vida eu uso arquétipo. Inclusive para arrumar namorada. Então, esse negócio de namorado entra na nossa primeira pergunta. Que a gente escolhe o cliente que é parecido conosco. Você afirmou isso lá no comecinho da sua aula. Normalmente você vai atender pessoas que são parecidas com você. Claro que não é regra. Vai vir pessoas que não tem nada a ver para escolher, mas talvez para dar de presente para alguém. Eu não imagino, por exemplo, um amante de iPhone comprando um Samsung. Você vai falar para ele, cara, o Samsung Note, o meu é Note, o meu é Samsung. Eu não tenho Apple, nunca tive iPhone. Para mim, iPhone é só marca, mas tudo bem. Eles trabalham bem isso. O meu sempre foi Samsung. Eu sempre tive a linha S e aí mudei para a linha Note. Então, hoje eu estou na linha Note. Eu sempre fui fã da marca Samsung. Eu me identifico mais com a marca Samsung do que com a Apple. Tem gente que se identifica mais com a Apple. E tá tudo certo. E é a linguagem que eles falam, né? Eu não me identifico com o Mac. Eu gosto do Windows. A grande maioria gosta de Windows, né? Eu sou cara comum. Eu sou como todos. Para produto, eu acho que faz todo sentido. Mas para serviço... Também. Entende? Também, claro. Porque serviço é tão amplo assim. Por exemplo, um arquiteto, ele não vai fazer o gosto dele, né? Mas ele consegue identificar as casas de acordo com cada perfil de arquétipo. Ele identificou o arquétipo, ele já sabe qual casa que ele vai mostrar para o cara. Se eu identifiquei um arquétipo, eu já sei o que eu vou vender para ele, eu já sei o que vai conectar, eu sei o que ele vai gostar. Porque o segredo da venda é saber o que o outro gosta. Você quer ter poder sobre uma pessoa? Saiba o que ela gosta. Você tem o poder total sobre ela. Se eu sei do que você gosta, é mais fácil eu te agradar. Eu contei no nosso último encontro, eu vou repetir a história aqui, que o cara brigou com a família, ele saiu de casa, e aí se deu bem na vida, saiu de Minas, chegou em São Paulo, ficou rico, aí quis fazer as pazes com o irmão, trouxe o irmão, levou o irmão na melhor churrascaria de São Paulo. Levou o irmão lá em cima, lá não sei se já foram, alguém conhece lá São Paulo, mas tem o Terraço Itália ali lá no centro. Você sobe elevador, ele vai até os 50, depois sai de um elevador, vai outro, sobe mais. Lá no topo parece que você está num avião, parece que você está numa aeronave. Você olha São Paulo inteiro, de lá é lindo lá. Então o cara vem te fazer um serviço e tal, e levou o irmão numa churrascaria, pô. E aí o irmão era vegano, ele não sabia. Quando o irmão estava indo embora, ligou, mãe, contei essa história já. Ele não quis comer.
Onde você levou ele? Levei na melhor churrascaria da cidade. A turma vegana não come carne. Ah, mãe, quer dizer, ele quis agradar o irmão com aquilo que ela agradava a ele. Ele não entendeu o arquétipo do irmão. Por isso que você tem que identificar o arquétipo do teu cliente antes de lhe oferecer qualquer coisa. Por que as pessoas não vendem? Porque elas oferecem sem conhecer o arquétipo. Por que eu trouxe essa aula? Porque não adiantava eu daqui para frente trazer as outras ferramentas que eu tenho para as próximas aulas, sendo que essa não faria sentido. Por isso que na aula passada eu falei, gente, se você não identificar o arquétipo, vai ficar muito difícil a gente continuar. E vai mesmo, porque a partir deste conhecimento que eu trouxe, vai ficar muito mais fácil ampliar a tua visão para as ferramentas que eu vou trazer. Elas vão fazer muito mais sentido. Tá bom? Então, identifica o teu arquétipo, porque é muito mais fácil você conectar o teu produto com ele. Tá? Obrigada. Outra dúvida? Acho que é a Vera, Fábio. Oi, Vera. A Vera queria fazer uma pergunta. Vera? Vera? Enquanto isso, você vai disponibilizar material dos arquétipos? Alguém está perguntando aqui, Fábio. Não. Não, porque poucas pessoas gravaram a última aula. Só para quem gravou as 4 últimas aulas vai ter direito, porque fizeram certinho, cumpriram a tarefa. Estou igual mamãe quando não comi o almoço, não tinha sobremesa. Quem gravou as aulas vai mandar as aulas e eu vou dar esse material. Ah, Fábio, eu não estava na outra aula. Então, sinto muito. Fábio, boa noite. Eu não sou um cara bonzinho, não. O Fábio, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Carlos Henrique, pode falar. Fábio, em relação para você poder desenvolver o logo para a sua empresa, em relação à cor, e como é que identificar qual que fica melhor para cada arquétipo? Tem como identificar? Você passou pela aula de cromologia? Sim. Na aula de cromologia eu também falei o que cada cor traz de sentimento. E aí você vai ligar a cor ao sentimento. Você vai pegar aquela cor. Eu disponibilizei, não disponibilizei, gente, o PDF da cromologia ou não? Eu não lembro. Ninguém me cobrou? Ah, vocês não cobram, são bonzinhos vocês, né? A gente dá aula, não tem o produto, vocês não falam nada, não procuram. Quem me procura está conectado. Tem gente que está conectado comigo aí direto, falando. Tem gente que curte o meu Instagram. Quem já curtiu o meu Instagram aí, só para eu saber? Quem já curtiu lá? @fabiofox.metodomanada. Obrigado. Se você não foi ainda lá, vai lá, tá? @fabiofox.metodomanada. Curte lá. Bom, vou fazer o seguinte. Para quem curtiu o meu Instagram, eu vou liberar o conteúdo de hoje para vocês fazerem a aulinha em casa. Pronto. Vou fazer isso. Eu vou liberar. Obrigado aí. Valeu. Ah, me chama no particular que eu não vou pôr no grupo, não. Vou entregar para quem chamar no particular. Que aí eu vou lá ver qual que é o seu Instagram. Vou ver se realmente curtiu. E aí eu libero. Vamos lá. Então, Carlos, você vai pegar a aula da cromologia, o que você colocou é muito importante, é muito empoderante, vai analisar o sentimento que a cor traz, e eu vou colocar lá, se eu não liberei o PDF da cor, você vai falar, vai ler o que essa cor transmite de sentimento. Vai linkar esse sentimento com a informação daquela palavra dos 60 atributos. Com isso, você vai conectar um dos 12 arquétipos e vai falar, agora eu identifiquei o meu cliente. Com isso, cara, o que você falar, o teu cliente compra de você. Você vai identificar isso com muita facilidade. Tá? É o que eu falei. Muito obrigado, tá? Lamborghini não faz comercial. Por quê? Porque o cliente dela não assiste televisão. Fez sentido para você, Carlos Henrique? Sim, com certeza. Muito obrigado, tá? Pela resposta. Obrigado. Pessoal, 19h01, passei 1 minuto do meu horário. Agradeço a todos vocês. Infelizmente, eu não consigo responder mais por conta do tempo. Espero poder ter ajudado nesse momento. E, claro, como é de praxe, eu vou pedir para que todos vocês vão lá e comentem o que achou da aula dentro do grupo. Ok? Comentem, vão lá, não só na aula, mas no perfil que pede lá para falar do que achou, onde vocês puderem falar. Quem fez vídeo, teve uma pessoa que fez vídeo, tá? Eu estou anotando quem está fazendo vídeo. No final de todas as aulas eu vou dar um bônus super especial que quem não fizer vídeo depois vai falar assim, não acredito que eu perdi esse bônus. E eu estou preparando algo bem maior do que vocês imaginam. Eu chamo de over-delivery. Over-delivery é entregar uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu não merecia isso. Mas só para alguns. Vai lá, faz um vídeo, escreve lá, compartilha, comenta. Tamo junto, o Eduardo tá colocando lá o meu Instagram, ó, @fabiofox.metodomanada. Obrigado, Du. Gratidão para você, gratidão para todos que estiveram aqui. Espero que isso conecte mais você ao teu cliente e você possa vender. E guarda dentro do teu coração. Quanto mais pessoas você vender, mais pessoas você ajuda. Vender não é mal.
Essa época é a época de vender sim, porque vender não está ligado a fazer dinheiro, vender está ligado a ajudar pessoas. Quando você fala eu te amo pro teu filho, você vendeu carinho, segurança, amor, sentimento. Boa noite, afeto. Fábio. Beleza? Obrigado, gente. Maravilha. Beijo, tchau, Show, valeu. Fábio. Arrasou mais Olá, uma meu vez. nome é Heraldo Obrigada Santos, por sou tanto especialista em comunicação conhecimento. empresarial e palestrante. Tem uma galera falando e agradecendo você. Gente, olha só, convocação geral, 7h30 é o tempinho de você ir ao banheiro, pegar sua aguinha renovada, tomar o seu café e voltar. 7h30, José Rodrigo, como